A notícia chegou no dia 10 de janeiro de 2026. Isabel Veloso faleceu aos 19 anos. Uhum. E para milhões de brasileiros foi o fim de uma jornada de 5 anos acompanhada quase que diariamente. Uma luta contra um câncer raro que cativou, inspirou, mas que também gerou, debates públicos muito, muito intensos. Exatamente. E é aí que a gente entra. O nosso objetivo hoje é ir um pouco além das manchetes do luto, sabe? Vamos tentar entender a complexa trajetória médica por trás da figura pública. Desde o diagnóstico lá na adolescência, o linfoma de Hodgkin, passando por decisões que, dividiram muitas opiniões, até o desfecho clínico. A ideia é equilibrar o lado humano, que todo mundo viu, com os fatos médicos. Perfeito. E para conseguir, desembolar essa história que tem muitas camadas, o melhor caminho é seguir a linha do tempo. A nossa análise vai se basear numa cronologia bem detalhada dos eventos, combinando o histórico médico dela, o que a gente sabe sobre esse tipo de câncer e, claro, as declarações da família e do hospital. É a única forma de montar esse quebra-cabeça. Exato. Então, vamos lá, para o começo de tudo. A luta dela começa em 2021. Isabel tinha só 15 anos quando ouviu o nome da doença. Linfoma de Hodgkin. Bem jovem. Muito. E depois de todo o processo de tratamento, quimioterapia, em 2023 veio um momento que parecia um final feliz. Ela alcançou a remissão. A sensação era de que o pior tinha passado. E aqui já entra talvez a primeira grande ironia dessa história. Quando a gente fala de linfoma de Hodgkin, nós estamos falando de um dos cânceres com as maiores taxas de cura que existem. É mesmo? Do susto, costuma ver com uma boa dose de otimismo da equipe médica. Espera aí, então. Se a chance de cura é tão alta, o que deu tão errado no caso dela? Foi puro azar, uma variação mais rara da doença? É a pergunta central. E a chave para entender toda a trajetória da Isabel está em uma única palavra: refratário. Refratário. Isso. Em oncologia, quando a gente diz que um câncer é refratário, significa que ele não responde como deveria aos tratamentos padrão. Ou, como no caso dela, ele volta logo depois que o tratamento acaba. Ele aprende a se defender, digamos assim? É uma ótima analogia. É como se a doença aprendesse a driblar medicação. E isso, infelizmente, muda completamente o prognóstico. E a gente sabe o subtipo, porque ela falava muito de sintomas no peito, falta de ar. Tudo indica que era o subtipo mais comum em jovens, o de esclerose nodular. Certo. Ele é responsável por quase 80% dos casos nessa idade e tem essa característica. Afeta principalmente os gânglios do tórax, ali na região que a gente chama de mediastino, que fica entre os pulmões. Ah, então é por isso. Exato, isso explica perfeitamente a tosse persistente, o cansaço, a falta de ar que ela sempre relatava. Não era um sintoma genérico, era o tumor fisicamente crescendo ali, comprimindo tudo. Entendi. E essa natureza refratária da doença nos leva, então, ao ponto de virada, né? O momento que a transformou numa figura nacional. Janeiro de 2024. Exatamente. O câncer volta com tudo de forma muito agressiva. E é aí que ela recebe aquele prognóstico que ela decidiu compartilhar com todo mundo. A estimativa de apenas 6 meses de vida. E foi uma explosão. A história da jovem que decide viver os últimos meses intensamente, se casando, realizando sonhos, isso conectou com milhões de pessoas. Uma comoção nacional. Total. Mas aí a medicina e o corpo dela surpreenderam todo mundo de novo. Chega maio de 2025 e ela anuncia uma nova remissão. Como assim? 6 meses de vida e, de repente, uma remissão. Isso confundiu muita gente. E acho que é aqui que a gente precisa parar um pouco, porque essa confusão deu origem a muitas polêmicas. As pessoas ouviram 6 meses de vida e a colocaram na categoria de paciente terminal. E não era isso. Não, o termo correto para a situação dela na época era cuidado paliativo. E a diferença entre essas duas coisas é gigantesca. Certo, isso é fundamental. Qual é a diferença na prática? Porque para o leigo soa como a mesma coisa. Então, paciente terminal é alguém cuja morte é esperada num futuro muito próximo, questão de dias, talvez semanas. O foco é total no conforto para o fim da vida. Ok. Já o cuidado paliativo é uma abordagem muito mais ampla.
Ele começa quando a equipe médica entende que a cura não é mais o objetivo principal. A partir daí, o foco vira 100% para a qualidade de vida. Controlar a dor, os sintomas. Exato. Dá suporte psicológico, social. A pessoa pode viver meses ou até anos sob cuidados paliativos com a doença estável. Ah, então a remissão de 2025 faz mais sentido nesse contexto. Não era cura, Não era cura. mas uma estabilização da doença que abriu uma janela. Uma janela de oportunidade. O câncer recuou o suficiente para permitir que se pensasse em tratamentos mais drásticos que antes, com a doença ativa, seriam impossíveis. Essa nuance médica é técnica, mas explica tudo. E que decisão que ela tomou nessa janela? No meio disso tudo, ela toma a atitude que foi talvez a mais emocional, a mais celebrada e, ao mesmo tempo, a mais controversa de todas. Há de ser mãe. A de ser mãe. Em 28 de dezembro de 2024, nasce o Arthur. Ela compartilhou essa alegria imensa com milhões de pessoas. Foi um momento, sem dúvida, de enorme felicidade pública. Mas os bastidores médicos dessa decisão revelam o fio da navalha em que ela vivia. Porque o parto foi adiantado, certo? Ele nasceu prematuro. Sim, com 32 semanas. E o motivo para antecipar o nascimento foi justamente o avanço da doença. A gravidez piorou o quadro. A gestação é um período de imensa transformação hormonal e imunológica. No caso dela, isso parece ter acelerado o câncer, que se espalhou para os pulmões. A situação ficou insustentável e a equipe médica teve que intervir. E essa decisão de engravidar gerou um debate online gigantesco, né? Muita gente apoiando, falando que era um direito dela, um ato de esperança, e muita gente criticando duramente, falando dos riscos para ela, para o bebê. Um debate ético muito complexo em praça pública e que não tem resposta fácil. Do ponto de vista médico, é um risco altíssimo. Do ponto de vista humano, é a busca por um legado, pela realização de um sonho. É um conflito. Um conflito entre a autonomia da paciente e a realidade biológica da sua condição. E essa janela de oportunidade que a remissão abriu, depois do nascimento do Arthur, foi aí que veio a última grande aposta. A última cartada, o transplante halogênico de medula óssea em outubro de 2025. E aqui é crucial entender a diferença, né? Ela já tinha feito um transplante antes. Antes, ela tinha passado por um transplante autólogo. Auto significa próprio. Eles colhem as células-tronco dela mesma, aplicam uma químio pesadíssima para limpar o sistema e depois devolvem as células dela. Mas não funcionou. Não funcionou. A doença voltou. E o halogênico? Halo vem de outro. O transplante halogênico usa células de um doador compatível. No caso, o doador foi o próprio pai dela. A ideia é muito mais radical. Não é só limpar o sistema, é substituir o sistema imunológico doente dela por um completamente novo e saudável, o do pai. Nossa, então quer dizer, eles zeraram a imunidade dela de propósito? É uma aposta de tudo ou nada, basicamente? Exatamente. Para que o novo sistema pegue, o antigo precisa ser aniquilado com quimioterapia e radioterapia. Durante semanas, o paciente fica sem defesa nenhuma. Um resfriado pode ser fatal. É um risco absurdo. É um dos procedimentos mais arriscados da medicina. A aposta é que o novo sistema, o do doador, passe a reconhecer o câncer como inimigo e o destrua. Mas o risco de complicações é altíssimo. E, infelizmente, as complicações vieram. Desde novembro de 2025, um mês depois do transplante, ela já estava na UTI. O relatório final é bem detalhado sobre o que aconteceu. Sim, o que a gente vê ali é uma falha em cascata. A causa primária são as complicações pós-transplante. Mas eles especificam um quadro de excesso de magnésio no sangue, que é um desequilíbrio metabólico grave. E, somado a isso, uma pneumonia grave, que para uma paciente sem sistema imunológico é o cenário mais temido. O corpo não tem como lutar. Isso levou, por fim, à insuficiência respiratória e à intubação. foi o corpo dela que não aguentou o peso do procedimento. Um corpo já debilitado por 5 anos de tratamentos muito agressivos. E esse desfecho trágico ainda trouxe um conflito familiar. O pai dela,
Joelson Veloso, que foi o doador, veio a público com acusações bem sérias de negligência médica. Sim, ele manifestou a dor dele na forma de uma acusação, sentindo que algo mais poderia ter sido feito. É uma reação de luto muito visceral, né? Compreensível de um pai que doou uma parte de si para tentar salvar a filha e, no fim, a perdeu. E ao hospital, o que disse? O hospital emitiu uma nota negando as acusações. Eles reiteraram o que estamos conversando, que o transplante alogênico é um procedimento de risco extremo, especialmente num organismo já tão fragilizado. É importante mostrar esses dois lados. Sem dúvida. Não se trata de achar um culpado, mas de entender que a dor e o luto se manifestam de formas diferentes. Então, depois de passar por toda essa linha do tempo, o que fica? Qual é o legado da Isabel Veloso? No mundo digital, os números são impressionantes, mais de 3,6 milhões de seguidores. E de uma forma muito crua, né? Ela não escondia a dor, o medo, mas também não escondia a alegria de se casar, a fé, o sonho de ser mãe. Ela não romantizou o câncer, mas se recusou a ser definida só por ele. E essa exposição total criou uma imagem bem complexa. Para muitos, ela é um símbolo eterno de resiliência, de fé. Mas, por outro lado, o caso dela levantou um debate sobre os limites de expor uma condição médica tão grave nas redes sociais. Exatamente. A linha entre compartilhar para inspirar e a superexposição da vulnerabilidade é muito, muito tênue. Ela navegou nesse espaço como poucas pessoas. E o amor que ela construiu ficou evidente. A homenagem do marido, Lucas Borbas, foi muito comovente. Ele escreveu: "A Isabel partiu, e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor não morre." E ela deixa ele o filho, Arthur, que tinha acabado de completar 1 ano. Resumindo tudo então, o que temos é a história de uma jovem marcada por uma batalha médica implacável, com uma doença que se mostrou terrivelmente resistente. Uma vida de escolhas pessoais profundas, como a maternidade que desafiaram o julgamento público, e, no fim, a criação de um legado digital gigante e complexo. E talvez a reflexão final que a trajetória dela nos impõe seja uma questão central da nossa era. Como nós, como sociedade, devemos interagir com a dor, a doença e a resiliência quando elas são transmitidas em tempo real nas redes sociais. E até que ponto a busca incessante pela esperança, tanto da paciente quanto do público, pode colidir com as duras e por vezes intransponíveis realidades e limites da medicina? É uma pergunta que a história da Isabel Veloso nos obriga a fazer. Bom dia, pessoal, como que vocês estão? Eu tô muito bem, tô ansiosa, tô nervosa. Vocês sabem que na sexta-feira eu interno pro meu transplante de medula óssea, eu vou ficar um bom tempo internada. E, gente, vocês sabem que é sempre bom a gente ter alguma coisa pra se entreter, pra se distrair, porque é um bom tempo longe dos amigos, da família, é muito bom você sempre ter alguma coisa ali com você. E eu tô muito chateada que eu não pude trazer o livro que eu tô lendo, porque ele já está aberto, ele já não está mais lacrado, e você só entra na internação se você estiver com um livro lacrado, com um livro novinho, né? Mas o livro que eu tô lendo, gente, é A Jornada da Parentalidade Consciente, que eu estou lendo. Ele é maravilhoso, ele é muito bom. Eu não tô com ele aqui porque eu não pude trazer, mas eu vou deixar a capa dele aqui na tela pra vocês. E eu confesso, gente, que tá sendo uma leitura muito especial, porque ele muda muito a nossa visão de como que a gente passa a enxergar a maternidade, a forma como você lida com algumas coisas dentro da maternidade que às vezes a gente tá aprendendo ainda a lidar. Pessoal, e esse livro maravilhoso, ele é escrito pela Ana Paula do perfil Uma Mãe, Dois Olhares, que eu já coloquei aqui no meu perfil pra vocês. E, gente, ele trabalha muitas coisas nesse livro. Ele fala sobre o comportamento infantil, sobre neurociência, empatia, sobre como você pode aprender a lidar algumas formas com a educação da sua criança. Por isso que ele tem ali a parentalidade consciente. Então é muito legal, ele aborda muitas coisas que você aprende muito com ele, principalmente com a criação dos seus filhos. E mesmo sem ele poder estar comigo aqui agora, nesse momento tão delicado que eu vou estar passando, eu recomendo muito ele para você que quer ter mais conexão com a sua maternidade.
Pessoal, e se você também quer garantir o seu exemplar, clica lá no perfil da Ana Paula, Uma Mãe, Dois Olhares, que eu tô deixando aqui pra vocês escrito, e vai lá, manda uma mensagem no direct pra ela, fala que você quer o seu livro com uma dedicatória especial, assim como eu recebi o meu livro. Então vai lá, clica aqui no perfil e já adquire o seu livro maravilhoso pra você se conectar mais com a sua maternidade.